Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 13. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Amém, amados? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Amém. Só mesmo o apóstolo Paulo, com a sua intimidade com Deus, com a sua sabedoria, para nos deixar textos como esse que lemos, tão extraordinário, extremamente atual, e com um conteúdo profundo, que ficaríamos aqui muitos dias e não conseguiríamos a dimensão extraordinária que Paulo nos leva à reflexão através destes versos aqui. Preso em Roma, aguardando a chamada de César para ser indagado de uma forma injusta, tudo isso porque não negou o nome do Senhor e optou em ser fiel a Deus, inclusive sendo transformado de perseguidor para perseguido. Paulo tem a notícia que a igreja em Colossos atravessava um momento difícil, em que alguns ensinamentos comprometiam a centralidade de Deus, de Cristo, e isto foi preocupante para os irmãos que dirigiam a igreja, e eles procuraram um conselho do apóstolo Paulo. Paulo, então, escreve esta carta, extremamente forte, levando aos irmãos um conhecimento mais profundo ao que realmente eles tinham aceitado, a mudança de vida que se encontra em Jesus Cristo. E Paulo estava preocupado que houvesse nos irmãos uma base mais sólida, para que aqueles ensinamentos não mais comprometessem o crescimento da igreja. O nosso inimigo, ele é especialista em distorção, dissimulação, mentira e engano. E ele procurou, com as suas artimanhas, causar um problema e um conflito de posicionamento espiritual da fé que os irmãos tinham recebido, para que o crescimento da igreja fosse comprometido, barrado, e ele causasse ali alguns probleminhas.
Mas nosso Deus, como é maior, o dono da igreja, sempre levanta pessoas como nessa época, para trazer um esclarecimento e para colocar novamente no trilho a verdade. Se nós dermos uma olhada no plano original de Deus, nós vamos ver que o nosso Deus, ele preocupou-se com tudo para a nossa vida. Primeiro nos ofereceu tudo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Adão e Eva foram colocados no Éden, com tudo o que era necessário para viverem e muito bem, com todo o aparato, com toda a estrutura, para que eles fossem refletindo a imagem de Deus ali, porque foram feitos, o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Crescessem, multiplicassem-se e testificassem a grandeza da criação de Deus. Infelizmente, não deram atenção à voz do Senhor e optaram em serem enganados pela astúcia do adversário. Deus deu a eles todas as orientações para que não fossem tragados pelas forças do mal, mas a curiosidade, o desejo de ter conhecimento daquilo que Deus disse para que não fizessem, fez com que caíssem e foi instituído o pecado. Caíram, cederam às pressões. Parece que houve então, diríamos, uma frustração naquela originalidade do plano de Deus para o homem. Esconderam-se do Senhor, fugiram, mas já naqueles momentos ali de queda, os planos de Deus foram renovados. E o Senhor disse que Ele iria redimir a humanidade. E que o ventre da mulher, que tinha dado atenção a Satanás, seria abençoado e dele viria a redenção para a humanidade. Já havia então a profecia em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus idealizava um plano de redenção. Obviamente, nada acontece sem que o nosso Deus saiba, Ele sabe de tudo. Nada acontece, mas o nosso Deus também, Ele dá oportunidades, nos coloca em condição favorável para desfrutarmos da oportunidade, nos dá estrutura para que a nossa oportunidade ganha não fale, mas o homem, na teimosia, optou em desobedecer a Deus. Deus então cria um projeto de redenção para o homem. Talvez você iniciou a conferência com algumas condições internas que precisam ser mudadas. Alguns planos originais de Deus para a sua vida podem estar comprometidos, para a nossa vida pode estar comprometido, mas eu tenho a plena certeza que o Senhor está entre nós para nos colocar no trilho novamente, nos trazer uma novidade nos planos, renovar, dar uma ajustada para que nós possamos nos acomodar melhor. E veja bem, estas ajustadas que Deus dá não é ceder às falhas, é simplesmente com misericórdia nos dar condições de não falharmos mais. Então, ajustar a situação para a nossa vida. Deus é especialista nisso. Criou-se um plano para a redenção da humanidade. Deus iria religar o homem em comunhão com Ele. Se nós lermos o primeiro capítulo do Evangelho de João, nós vamos ver o trabalho do nosso Deus, diríamos da Trindade, desde a fundação do mundo. Nós vamos ver. A beleza do primeiro capítulo de João é extraordinário. Então o nosso Jesus já estava assistindo toda esta situação aqui.
Tempos se passaram, milhares de anos se passam. A humanidade continua falhando. Deus levantando homens, dando oportunidades. Estes homens falham, caem. Deus renova, levantando novos homens. Uma história extraordinária de levantes de Deus, mas ao mesmo tempo triste, porque oportunidades são desperdiçadas, teimosia do homem. Mas muito bem, chega o dia em que o Senhor se levanta para resolver aquela causa. Ele olha para uma simples camponesa por nome Maria, numa cidade também que não era uma metrópole na época. Ele não olha para uma mulher que a sociedade conhecia. Ele olha para uma mulher que estava noiva, para uma moça noiva, com planos para a vida, vê graça nesta jovem e faz com que ela, pela virtude do Espírito Santo, receba o privilégio de gerar o nosso Jesus Cristo. Nasce o nosso Jesus Cristo, morre o nosso Jesus Cristo, ressuscita o nosso Jesus Cristo, e aí nós somos religados a Deus. A nossa comunhão é restaurada através de Jesus Cristo. Lá na igreja de Colossos, começa então uma dúvida: será que precisamos só disso mesmo para sermos ligados em Deus, para sermos salvos em Jesus Cristo? Será que é só isso que precisamos? Paulo então vem explicar aos irmãos que é só isso que nós precisamos, porque ele diz que Jesus Cristo se torna o elo de comunhão entre nós e Deus, nos religando, perdoados dos nossos pecados, abrindo a nós a porta da vida eterna, através do perdão concedido pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Então nós nos tornamos pecadores redimidos, resgatados. Aleluia. Com a promessa de sermos moradores do céu, porque isso ele fez quando subia. A mão de Deus está estendida sobre a irmã, num processo de cura esta noite aqui. Deus me mostra termômetros nas axilas da irmã, como se a irmã estivesse no pronto-socorro medindo a febre. Estes termômetros são do céu. Estes termômetros fazem um rebuliço na temperatura do organismo da senhora esta noite aqui, normalizando a temperatura do organismo da irmã. A sensação, por conta de desajuste hormonal, de metamorfoses desorganizadas no organismo, é de febre interna e uma desestabilidade terrível, ao mesmo tempo que pode sentir calor, pode sentir frio, tudo desorganizado. Um inchaço, um peso pelos pés, comprometimento na memória, esquece com facilidade tudo, mal-estar na visão. Mas o nosso Deus chegou como endocrinologista, fez um rebuliço, como cardiologista, ajustou os batimentos cardíacos também comprometidos, e vai tirar a irmã da conferência renovada na saúde. Aleluia. Tu vais desinchar, o cabelo vai parar de cair, o olho não vai arder e doer mais, os pés não vão ficar mais inchados, o intestino e a função digestiva vai funcionar normalmente a partir de agora, a disposição para o dia a dia também, e a sensação de quentura interna sumiu agora, a inflamação interna sumiu agora, e o nome do nosso Deus é glorificado na tua saúde. Canta e dá graça. E grande é o Senhor Jeová. Uma tragédia havia acontecido nos planos originais de Deus. Através de Jesus,
esta tragédia é resolvida. A igreja em Colossos começa a ceder às pressões de ensinamentos errados, querendo agregar à verdade do Evangelho alguns outros conceitos e valores, inclusive que não eram mais necessários, os conceitos do tempo da lei, a prática do tempo da lei. Isto causa um problema e o apóstolo Paulo vem trazendo uma explicação aos irmãos. Nos versos que nós lemos, como diz inclusive o tema do trabalho, ele fala que Jesus é a imagem do nosso Deus. Através de Jesus, então nós passamos a ter um conhecimento melhor ao nosso Deus, religados a Ele em comunhão, e Ele nos convida à reflexão de que nós precisamos também sermos a imagem de Cristo na vida, e isto nós vamos ter a condição de sermos vistos como imagem do Senhor Jesus Cristo neste mundo perdido que nós vivemos, através do nosso comportamento. Jesus, a imagem de Deus, nós, a imagem dele, que precisa refletir no nosso comportamento, para que o mundo veja a diferença. Então eu não posso ser a imagem de Cristo com um comportamento mundano. Eu preciso ser a imagem de Cristo com um comportamento renovado através da cruz. Esta era a preocupação que Paulo queria transmitir aos irmãos. Enquanto perdiam tempo discutindo coisas pequenas e fazendo com que a progressão da igreja ficasse comprometida e o crescimento deles no sentido espiritual também, Paulo vem dizer assim: olha, nós precisamos da consciência que, como imagem de Cristo, a nossa vida reflita isso pelo comportamento diário. Você sabia que o nosso adversário, eu sempre falo isso, parece até repetitivo, às vezes eu prego a semana toda, parece repetitivo, e eu sempre me lembro da escola dominical, quando as irmãs ensinavam a nós que o nosso adversário usa sapatinho de algodão, não faz barulho, não alarma, não assusta. Aí eu sempre digo que o nosso arqui-inimigo, para roubar o reflexo da imagem de Cristo na nossa vida, ele não vem com planos e projetos visivelmente a princípio grandes, porque ele vai nos assustar, e vai nascer em nós o discernimento espiritual de uma forma mais rápida. Ele trabalha até na conta-gota, devagarinho, a longo prazo, para nos enganar e para que o mundo não enxergue mais a imagem de Cristo em nós. São as coisas pequenas do dia a dia. Meu amigo, você está de camiseta salmão, uma perna cruzada aí, eu quero que o irmão levante a mão por gentileza. A mão do nosso Deus está estendida sobre a tua saúde esta noite aqui também. Cardiologista e hematologista é o Senhor a teu favor hoje. Batimentos cardíacos comprometidos, a pele do coração que reveste o músculo inflamada, miocardite acentuada, dores fortíssimas nas costas que pareciam que eram coluna, mas não eram, o pulmão enfraquecido porque não consegue que o coração corresponda corretamente ao trabalho dele, o sangue enfraquecido com
substâncias com a composição comprometida, mas o cardiologista chamou o hematologista, fizeram um movimento na saúde do coração, normalizaram o sangue, ele está mais ralo do que deveria. Se fizeram um corte, demora 1 ano para cicatrizar, isto vai parar a partir de agora. As dores na perna também vão sumir, o suor excessivo também vai sumir, uma sudorose excessiva também vai sumir, porque Deus está te curando e o nome do nosso Deus está sendo louvado no negócio. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aí eu estava dizendo que o inimigo não vai vir me enganar, nos enganar, não vai vir atingir a igreja, que era o principal objetivo dele agora lá em Colossos, com grandes artimanhas, para nos assustar e logo termos a percepção: opa, esse negócio aí é do mal. Ele vem com coisas sutis, às vezes básicas do dia a dia, que são feitas por nós de maneira normal, comum. Aí um dia ele muda um pouquinho. Aí nós dizemos: não, foi só isso, não tem nada a ver. Eu não vim aqui pregar doutrina, eu sei muito bem onde é o meu lugar, mas eu vou usar algumas formas de expressão, sem subestimar a capacidade de ninguém, mas também não me comprometendo com o Espírito de Deus em transmitir aquilo que Ele colocou no meu coração. É só um golinho, não leva a nada. Em todos os sentidos. No outro dia, é só 2 golinhos, não leva a nada. E assim ele vai seduzindo e enganando. Daqui a pouquinho, é 1 copo no dia. Ah, é só uma vez na semana, não tem problema. Pode 2, pode 3, daqui a pouco é a semana toda. É só uma olhadinha nisso aí. Eu quero relembrar alguma coisa do mundo, então eu vou dar uma olhadinha. Talvez eu esqueci, senti saudade, vou dar só uma olhadinha, 2 minutinhos. No outro dia, mais 2 minutinhos. Daqui 1 mês é 10 minutinhos. Depois é 1 hora por dia. E assim vai indo, virando bola de neve, não a igreja. Virando, tomando vulto. E com isso ele vai desfocando a imagem de Cristo na nossa vida. Me perdoe a maneira de expressão, tirando a moral sua, minha, no mundo. Não mais nos enxergam como crentes em Jesus Cristo, que refletem a sua imagem, como Ele reflete a de Deus, e como filhos que nós somos, herdeiros e co-herdeiros, também temos esta responsabilidade, e isto não é uma responsabilidade, torna-se um privilégio, porque nós não sabemos escolher, mas Ele a dedo nos escolheu, e hoje nos reuniu aqui esta noite. Mas aí vai roubando, tirando, ofuscando o brilho da imagem de Deus. Aí se um familiar, outrora, acreditava numa mudança na nossa vida, de repente ele não consegue mais acreditar. Outras coisas mais que vão acontecendo. O palavreado em Jesus Cristo, ele muda automaticamente. Mas aí de repente, é só uma palavrinha. Ou, não consegui conter. Eu fui pregar outro dia, e aqui tem, eu vou dizer, aqui tem 30 graus. Então eu tomo um cuidado terrível para dirigir. Um cuidado terrível. Eu não tenho 20 anos, mas eu tenho uma criança de 5 anos, ela é um milagre, porque ele continua fazendo milagres. Então o meu cuidado é ainda maior, porque atrás, sentadinha numa cadeirinha, tem lá uma bênção de Deus na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família.
E ela é mais do que especial, ainda carrega o nome da minha mãe. Minha mãe foi homenageada. Então eu tomo um cuidado terrível. E eu cheguei na igreja, coloquei o carro no estacionamento da igreja, e o irmão disse para mim: deixa eu manobrar, pastor. E eu deixo, porque eu tenho dificuldade de colocar ele de ré. E fui ajeitar as coisas, minha esposa desceu, nós fomos ajeitar as coisas para irmos para o templo. Chegou uma pessoa, acho que estava atrasada, provavelmente tinha alguma função. Ela não arrancou a porta e não mandou a minha esposa longe, porque a mão de Deus se estendeu e nos deu livramento. Desceu do carro, não sabia que eu era o pregador da noite, e isto não me diferencia, só me traz mais responsabilidade, mas não sabia. Se eu estivesse na Assembleia de Deus, talvez eu seria distinguido com mais facilidade, que eu estaria de terno e gravata, mas eu não estava. E saiu gesticulando e xingando. Eu não falei nada, não revidei, e fui. Quando eu entrei na porta do templo, aí me chamaram: pastor. Aí estava lá sentado, um tanto quanto sem graça. Isto é evidência de comprometimento da imagem de Cristo na vida. Eu disse que eu ia usar motivações diárias, que são criadas pelo mal, para nos desfocar e nos comprometer. Ficou um ambiente meio desagradável naquele momento. E pasme, no final do culto, quando eu fui tirar o meu carro, estava batido. Vai ser arrumado. Batido, porque colocaram o meu carro na frente do carro dele. E quando ele foi tirar, nervosão também, porque eu demorei um pouco, aí ele passou e tirou um pedaço lá da frente do carro. Isto na igreja. Lá ele vai agir também no mundo, mas ele vai trabalhar mais aqui, entre nós, para que cause um certo desconforto. Comprometeu o comportamento dele, comprometeu o louvor, porque estava no louvor. O comportamento dele, se o Senhor não me dá graça, comprometeria a ministração da palavra. Eu pedi ao Senhor, porque eu não comecei ontem a pregar, então eu pedi ao Senhor: me desliga. A minha esposa é discretíssima. Uma das maiores bênçãos que eu já recebi foi a minha esposa. Ela é discretíssima. Ficou quieta também. As crianças ficaram assustadas. Isto vem de casa. Saiu de casa brigado, atrasado porque tinha brigado, porque eu posso me atrasar pelo trânsito, por ter saído do serviço. Eu não. Aqui eu estou no meu momento também de trabalho. Mas se eu estivesse trabalhando secularmente, eu poderia ter me atrasado por conta do meu trabalho secular, e glória a Deus por isso, porque o importante é ter o trabalho, o pão de cada dia na mesa, e outras N mais situações, mas não. Um problema grave em casa, mal resolvido no casamento, trazendo toda esta composição de causas difíceis para um culto. Quando eu reflito a imagem de Cristo na vida, o meu culto começa em casa. Começa em casa. Começa em casa, nos meus relacionamentos com a minha esposa, com as minhas filhas. Começa lá. Começa lá. Todos os dias é dia de renúncia, porque nós somos diferentes, e foram as nossas diferenças que nos atraíram.
Então todo dia a dia de eu renunciar, para cada dia me adequar mais e estar mais bem afinado com ela. Já são algumas dezenas de anos, cada dia mais afinado. Isto acontecendo não é nada místico, mas nós nos tornamos um. A Bíblia nos diz isso. Quando isto acontece, nós temos os mesmos projetos, os mesmos ideais. E quando se diferenciam em algum momento, em algum tópico, facilmente nós conseguimos ajustar. Porque nós temos algo em comum, que é a nossa família. Agora, quando isso está desajustado, primeiro, a imagem de Cristo não está no lar. Então já está uma coisa comprometida, já há lá uma porta aberta para o mal agir, uma legalidade para o maligno. E isto vai, como efeito dominó, vai refletindo e chega na casa do Senhor. Mas em Jesus Cristo nós fomos perdoados. E um dos maiores objetivos desta imagem é que nós reconheçamos este perdão e sejamos também perdoadores. Tenhamos facilidade na convivência com as diferenças. Aí quando nós temos esta facilidade na convivência com as diferenças, o amor do Senhor falando mais alto, não está nada disso aqui anotado, o Senhor que me guarde, o amor do Senhor falando mais alto dentro de nós, é tudo diferente. Eu não tenho competição com a minha esposa, não, porque nós somos um. Não tenho competição com meu colega de ministério, porque as nossas diferenças, elas fazem a diferença do reino, como foi dito aqui. Cada um Deus chamou com uma característica, e assim vai se somando, e o reino vai crescendo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. É algo natural. Ei, irmã, atrás do Lucas aí com um vestido azul, faça assim com a mão. O Senhor manda eu te dizer, isto é óbvio, mas eu vou seguir a voz do Espírito. O Senhor manda eu te dizer que Ele tem em mãos a sua aljava de oração. A irmã tem vivido um momento meio difícil, principalmente no aspecto família, e isto tem te deixado um tanto quanto aflita em ter lá o feedback de que Deus está enxergando e consciente de toda a situação. Ele está, é óbvio. E o Senhor manda eu te dizer que Ele vai trabalhar de maneira extraordinária no meio da sua família, e o nome dEle vai ser louvado nisso. Ele vai trabalhar com salvação, Ele vai trabalhar com libertação, Ele vai trabalhar com pacificação, Ele vai pacificar situações, Ele vai desfazer artimanhas do mal de mentira, e Ele vai ser louvado de maneira bem extraordinária na história da sua família. Não demoram muitos dias e já haverá um grande sinal da mão de Deus. Aleluia! Mas vamos continuar. A essência da vida cristã e do cristão, né? É ser igual a Cristo. Porque nós estaremos com Ele eternamente. E para ser igual a Cristo, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Aqui, Ele me disse assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu te capacito. Paulo em Efésios nos dá até as armas necessárias para cada situação neste mundo, para que a imagem não fique ofuscada, comprometida. Aí eu estava dizendo, a desestrutura está em casa, e se reflete aqui e em tudo. Se reflete aqui e em tudo na nossa vida. Eu estou falando sobre o nosso comportamento, que é o reflexo principal desta transformação. O nosso comportamento também
ele reflete o Senhor quando os nossos princípios, que de forma automática compõem um conjunto de valores, estão adequados à palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que o que é pecado, não tem meio termo. Mas às vezes eu quero ajustar alguma coisinha, aí parece que eu estou obsoleto, atrasado em relação ao mundo. Pode só parecer, mas o crente é mais atualizado do que tudo que vai ser atualizado no seu notebook e no seu smartphone amanhã, porque nós estamos além. Nós estamos além. A Bíblia acabou de nos dizer, o texto acabou de nos dizer, ele já tinha conhecimento de causa em tudo, o plano do Senhor já tinha sido traçado para tudo. Este era um dia que já estava escrito para o Senhor, para nós estarmos aqui reunidos. Eu tenho uma colega, ela não é mais colega, ela se tornou uma amiga minha, extremamente importantíssima, e ela me ensinou uma coisa: se eu estiver passando um momento de angústia, e eu dizer a ela: ei vaso, ora aí, porque está acontecendo assim, ela: eu vou te ajudar em oração. Mas Jesus já tinha visto isso é fato. Jesus já tinha visto isto. No início, eu não entendia muito, eu dizia: parece que ela não está dando atenção ao problema. Depois eu comecei a entender o que ela queria dizer. Ou seja, tudo está registrado de forma antecipada nos anais celestiais. Então este dia já estava planejado pelo Senhor. Aí para nos adequarmos a sistemas, estarmos bem com pessoas e com o mundo principalmente, nós acreditamos naquele tal chaveco do mal, de que o crente é desatualizado. Isso aí não tem nada a ver, uai. Ele é desatualizado. Ali você pode ir, não tem problema não. Isso aí você pode ver, isso aí você pode falar. A Bíblia nos diz para nós fugirmos da aparência do mal. E a Bíblia nos diz que não tem comunhão da luz com as trevas de maneira alguma. Não tem problema, eu acho, não tem problema você ser amigo de alguém, não. Os princípios e os valores se divergem. Aí a gente quer dar uma de apóstolo Paulo ainda. Fiz-me de grego para o grego. Não sabe nem o que é ser grego, nem o que acontecia no momento do porquê que Paulo dizia aquilo, não é? Fiz-me de grego para ser grego, de judeu para ser judeu, para assim conquistar os outros. Não sabiam o que era viver com os costumes gregos e muito menos a religiosidade dos judeus, que comprometiam o reflexo da imagem de Deus em Jesus Cristo, porque eles diziam que aquilo ali não era verdade, e que nós, para refletirmos esta imagem, precisávamos agregar comportamento dos judeus que tinha sido banido na cruz do Calvário, mas não sabe, não tem conhecimento de causa. Não, mas eu me fiz de grego, de judeu, então, para ganhar. Toma cuidado, porque quem está ganhando é o império das trevas, induzindo, seduzindo, e olha, diariamente comprometendo. Minha querida, com o braço cruzado aqui, com esta roupa em tom de rosa, faça assim com a mão. Isto, o nosso Deus traz saúde a teu favor esta noite aqui. Ele opera um grande movimento de cura nas funções abdominais suas. A irmã estava até agora com colite, uma inflamação intestinal, com dores fortíssimas, inchaço abdominal,
já comprometendo outros órgãos, mas a mão do nosso Deus curou esta colite hoje, normalizou o trânsito intestinal seu, com todo respeito aos termos ditos aqui, normalizou o trânsito intestinal, o inchaço vai sumir, você vai perceber que eliminou o peso, porque o inchaço vai sumir, você vai notar que ficou mais saudável, porque o funcionamento vai se normalizar, e o nome do Senhor vai ser louvado e glorificado nessa história. Boa parte desta condição aí, ela vem de provas acumuladas. Se eu te desse esse microfone, muita gente não ia acreditar como que você sobreviveu ao quadro histórico seu, principalmente dos últimos 5 anos. E isto foi psicossomático, porque foi tudo ficando comprometido. Tem dia que você tem a sensação que circula agulhas pelo sangue. E é uma condição de ordem emocional. Comprometeram o teu nome em vários aspectos. Deus não expõe. Eu aprendi que Deus não expõe ninguém. Comprometeram o teu nome, te deram prejuízo de ordem financeira, tiraram direitos e bens teus, te deixaram à deriva no meio do mar, do oceano. O Senhor manda eu te dizer que Ele poderia trabalhar com restituição, o judiciário do país pode estar comprometido, mas o nosso Deus manda lá ainda, Ele só está permitindo. Então Ele poderia reverter situações, mas Ele não vai fazer. Para te provar a fidelidade dEle, Ele vai te dar a oportunidade de reiniciar a sua história, que é o que você tem pedido. E o Senhor vai criar portas, e Ele vai ressarcir com juros e correções monetárias do céu, com medida recalcada, sacudida e transbordante, que nenhum juiz conseguiria. Tudo que é teu, e será louvado e glorificado o nome dEle na tua história e em toda a extensão da tua família, porque também Ele está trabalhando para que a irmã diga: escolham por aí quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E grande é o Senhor, não é? E grande é o Senhor Jeová. Grande é o Senhor Jeová, que deve ser louvado e exaltado. O único que merece tudo isso. Com esta camisa, com esta cor forte, faça assim com a mão. É lilás isso aí. Eu tinha dificuldade com cores e tinha quase era daltônico, quase. Mas isto Jesus curou, porque minha esposa é professora de educação artística e artes plásticas. Então ela diz assim: não, essa é cores terciárias, isso é essa cor, amor, essa é aquela, e vai me ensinando, ela tem paciência. Então esta cor aí para mim ela é lilás forte. Muito bem, meu querido. A primeira coisa que eu contemplo aqui é como se fosse uma mão de ferro nesta região aqui sua. Esta mão de ferro, ela faz um grande movimento de saúde nas funções do teu pulmão esta noite aqui. Deus está restaurando as tuas vias respiratórias, restaurando a fibra pulmonar sua, fazendo um grande movimento também na quantidade necessária de ar que o teu pulmão precisa. Está tudo descontrolado, as tuas dores nas costas vão sumir, a sua dificuldade respiratória, principalmente de manhã também, os processos alérgicos vão sumir agora também, e o nosso Deus será louvado na tua saúde. E Ele manda eu dizer a você que Ele tem uma porta nova profissional para a sua história. Tu estás infeliz com o seu dia a dia, passando por um processo de injustiça, sem entender direito o que está acontecendo, mas o nosso Deus chegou com providência, e Ele vai fazer um movimento profissional, e o nome dEle será louvado na sua história. Aleluia. Deixa uma fresquinha na porta. Continue como pastor, deixe uma fresquinha na porta para a tradição, e entenda a aplicação deste termo.
Deixe uma fresquinha na porta ali para a tradição. Prepare-se para ter um culto no domingo de manhã e outro no domingo à noite, porque o nosso Deus está abrindo uma porta de pronto socorro nesta terra aqui. Virão até as irmãzinhas do corpo e serão bem-vindas. E o nosso Deus será louvado nessa história aí, não vai demorar. Deixe a fresquinha na porta da tradição. Continue com o título de pastor e de pastora. Eu estou seguindo a voz do Espírito. Continue com o título de pastor e de pastora. E prepare-se, porque o pronto-socorro vai agir. No pronto atendimento, no ambulatório, nas especialidades de alguns dias, levantar 7 da manhã e vir para o gabinete e voltar meia-noite, um atrás do outro. Tu vais lembrar de hoje, um atrás do outro, um atrás do outro. Algumas coisas que se ouvirá em nós vai dizer assim: meu Deus, vai nascer cabelo, de tão assustador que é. De tão assustador que é. Entre debaixo do braço dele, tem as toalhas em casa para que quando ele chegar ele chorar. Canta e dá graça. Porque no meio disso ele vai chorar. Ele vai chorar. O choro é inexplicável. Ninguém conhece ele mais do que Deus e você aqui. O choro vai ser inexplicável, porque se perguntar ele não vai dizer que está chorando de alegria nem de tristeza. E não tem a ver com choro de perseguição, não. Choro de dizer: meu Deus, o que eu vou fazer para ajudar? Como pode uma coisa dessa? É coisa imoral, podre, das profundezas do abismo. Mas no pronto-socorro tem psiquiatra, no pronto-socorro tem psicólogo, no pronto-socorro tem psicoterapeuta, no pronto-socorro tem endócrino, porque está tudo misturado e virado. E Deus será louvado e glorificado na história. Aleluia. Cadê o menino que estava tocando a bateria? O gurizinho. Fale para ele levantar a mãozinha. Oi? Isto. Meu filho, você não é mais um baterista. Aqui pode ter N bateristas. Eu quero que entenda sempre que eu estou me dirigindo a ele, falando o que o Senhor colocou no meu coração. E eu não sirvo um Deus que discrimina, não é? E nem me faz mais especial do que o Alisson, e nem o Alisson mais especial do que eu. Ele faz chamadas, projetos. Você não é mais um baterista. A quantidade de aulas que você teve não explica a dinâmica sua tocando. A sua idade não explica a dinâmica sua tocando. Com todo respeito, a sua experiência com Deus em quantidade de tempo também não explica a responsabilidade, a virtude e a unção que existe quando você pega uma baqueta. Não tem como explicar. Você está ali por um voto, um propósito. Há responsáveis na tua casa por isso também. Então te jogaram na fogueira e você gostou da fogueira. Deus tem um negócio com você na área musical. E a bateria é para ser só mais um dos instrumentos. Procure o aperfeiçoamento no que se diz respeito à sua parte em fazer. Porque do mesmo jeito que Ele te faz autodidata em muitas posições ali, e que nenhum outro conseguiria entender, e às vezes parece que a técnica está fora da tonada, está errado a técnica, mas não está, porque o nosso Deus obedece todos os critérios. Mas não estudou para saber como que funcionava aquilo ali na técnica. Do mesmo jeito, o Senhor quer te fazer experts em outros instrumentos.
e dar uma responsabilidade musical para você na casa dele, sem tirar o lugar de ninguém. Na casa do Senhor ninguém tira o lugar de ninguém, sem tirar o lugar de ninguém, e usando a sua juventude para isto. Então o que tem que ser feito por você, faça a sua parte. Faça a sua parte, porque a parte de Deus, Ele está trabalhando e Ele está declarando para você o que Ele quer. Faça a sua parte. Se você já é motivo de orgulho para a sua casa, para os seus pastores, para os seus líderes musicais, isto aí é uma fichinha diante do que Deus vai fazer. Deus vai te dar escadas para você subir neste sentido. Escadas bem elaboradas, com degraus de ouro, ou seja, coisa preciosa, unção, virtude. Não venda elas para o mundo. Nunca toque uma música que não seja um hino de louvor ao Senhor, nem por dinheiro que queiram te dar, porque isto vai aparecer. Continue com a promessa de hoje, porque Deus vai ser louvado na sua história. Antes de Jesus voltar, Ele será glorificado na sua história. A terra vai saber que Deus é fiel na sua vida. Há uma providência do céu na saúde do seu estômago esta noite aqui. Deus está fazendo um grande movimento interno no seu estômago, nas paredes do seu estômago, internamente. Deus está fazendo um grande movimento de cura. Não vai haver mais dor de estômago, não vai haver mais sensação de gastrite, não vai haver mais mal-estar aqui no esôfago, porque o nosso Deus curou você, para que curado você cumpra o que Ele tem na sua história. Não és mais um músico comum, és um músico chamado para o Senhor, para a diferença. Não venda sua virtude por dinheiro algum, porque o nosso Deus não precisará te dar muito dinheiro para te dar tudo que será necessário. O altar vai te pagar, e bem, e o nome do Senhor será louvado. Agora eu fui entendido, né? Ali, minha querida, do lado do irmão de camiseta preta, faça assim, olha. Eu não estou dizendo que você não acredita na misericórdia de Deus em me mandar dirigir e dizer algumas palavras. Não é isso. Isso seria mais fácil de resolver. Eu estou dizendo o seguinte: as muitas decepções, você é extremamente acolhedora por natureza, atenciosa por natureza, amorosa, amiga, companheira, intercessora no sentido espiritual, mas as muitas decepções que estes bons sentimentos fizeram você passar, parece que contrariando inclusive a palavra, fizeram você se retrair, desacreditar em tudo e em todos, até no sentido espiritual. Eu não vou sublimar, mas não vou te expor. Até no sentido espiritual e até na casa do Senhor, a sua opção é cada dia mais distante, mais nas cadeiras mais longes, para não se machucar. Não haveria um profissional técnico que podia fazer o que Deus vai fazer hoje, que é o que você tem pedido ao Senhor. Dentro dos seus termos, das palavras, você diz: Deus, devolva eu para mim. Eu quero voltar à intensidade daqueles bons sentimentos. Você não tornou-se má, mas você deixou eles escondidos para não se machucar. Isto te machuca, mais do que os machucados, que os bons sentimentos foram machucados por terceiros. Deus, Ele está restaurando você esta noite aqui.
Deus está restaurando. E sabe uma coisa importante que eu tenho que te dizer? Se você tivesse que perdoar os terceiros que provocaram isso, seria uma situação difícil, sim, porque nós somos humanos. A sua dificuldade é de perdoar você, em dizer: Deus, por que eu caí nesta cilada? E por que eu não consigo ser mais a mesma? O Senhor está curando você esta noite. Você serve ao Senhor aqui. Assim. O Senhor vai fazer um rebuliço espiritual na sua vida. E Ele vai te colocar ativa na casa do Senhor. E os planos serão cumpridos. E Ele será engrandecido nisso. Há uma notícia que o céu tem para você. Este mesmo Deus que restaura os teus sentimentos, as tuas emoções, e te conscientiza espiritualmente que vale a pena sofrer por Ele, vai chegar no seio da sua família também. E lá Ele vai curar, lá Ele vai salvar, lá Ele vai libertar, lá Ele vai trazer ovelhas desgarradas da casa de Israel para a casa de Israel novamente. Lá Ele vai fazer um rebuliço de perdão. Lá Ele trará uma grande vitória de ordem judicial financeira, e Ele será louvado e glorificado através do testemunho. Aleluia! Eu não posso te dizer o que Deus não precisa de 57 dias para fazer nada. Uma placa escrito 57 dias é entregue nas tuas mãos. Ele precisa de 57 milésimo do segundo para fazer, porque Ele faz. A Bíblia acabou de nos dizer. Então não posso te dizer que estas condições que eu disse, principalmente de vitórias no sentido financeiro, judiciário na sua família, estão aí ligadas a esta quantidade de dias. Mas eu posso te dizer que o varão entregou uma placa de 57 dias na tua vida, e ele disse assim: este é um período que eu vou trabalhar. E quando ele passar, ela já vai perceber a minha fidelidade e o meu nome exaltado no negócio. Aleluia. Você de preto do lado dela. É o seguinte: o pouco que eu te enxergo aqui, eu me dirijo a um moço novo. Mas a voz do Espírito me diz que você aí sentado é um milagre, um sobrevivente. Nos últimos 2 anos, o Senhor tem te dado inúmeros livramentos na saúde, inúmeros livramentos no trânsito, diríamos assim, uma guerra espiritual bem acentuada contra você. Deus está te dando vitória esta noite. E o que o Senhor está dizendo dentro de mim: você não será diabético, porque a mão de Deus está estendida sobre o teu sangue hoje. Você não vai tomar um comprimido diário para pressão arterial. Sua cabeça dói, dá tontura, mal-estar do lado esquerdo, às vezes sensação de cãibra. Você não vai tomar um comprimido diário para sua pressão normalizar, porque Deus está te curando esta noite aqui. O nome do nosso Deus será louvado, e você testificará a fidelidade e a misericórdia do Senhor no negócio. Paulo, ele estava preocupado em transmitir aos irmãos que os irmãos tivessem a consciência: olha, o Jesus que eu preguei, o Jesus que a igreja de Colossos conheceu, Ele é o Jesus que morreu pelos nossos pecados, que nos religou a Deus. Ele é a imagem de Deus para o mundo. E Ele queria que os irmãos tivessem consciência de que, como servos do Senhor que somos, nós precisamos
refletir a imagem de Cristo no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos um comportamento coerente com a imagem de Cristo. Que sejamos luz no mundo, sal na terra, que tenhamos atitudes diferentes, que não nos deixemos levar pelas propostas do mal, sermos seduzidos, enganados, que não percamos a nossa comunhão com Deus por nada, que a gente não permita, eu ia conjugar o verbo errado, que a gente não permita jamais que haja uma distorção, que quando nos verem no mundo, em tudo testifiquem, aí vai um servo de Deus, aí vai uma serva de Deus, que o nosso conjunto de valores esteja realmente adequado à palavra, que não haja em nós mentira alguma, que não haja em nós engano, que não haja em nós distorção da verdade em todos os sentidos, no nosso comportamento, e que o mundo possa nos conhecer, e principalmente nos momentos difíceis, em que as contrariedades surgirem, as aflições. Paulo disse em Romanos: eu tenho certeza que as aflições, angústias, expectações, especulações e tudo que eu vivo no presente não se compara ao que Deus tem preparado para mim. Que isto esteja consciente dentro de nós, para que possamos testificar o Senhor. Amém.